quero saber, Daniele, porque este filme, O Aprendiz... Donald Trump está bravo, está irritado, porque ele está em campanha, ele quer ser presidente e, de repente, chega este filme, O Aprendiz, que tem a ver com a vida dele. E aí, Dani, ele tem que se preocupar mesmo? Ele tem que se preocupar. Na verdade, assim, eu assisti O Aprendiz. Como filme, ele é muito bom, tem um roteiro bem amarrado, as atuações são incríveis. O Jeremy Strong, meu Deus, que ator é esse? O Sebastian Stan está irreconhecível, ele é a cópia do Donald Trump. Ele fala igual, ele anda igual, o tom de voz, o biquinho, a boca, o trejeito, tudo é a cópia perfeita do Donald Trump. É inacreditável como ele se transformou e como narrativa realmente é um filme muito bom. Tem essa cara de anos 70, 80, então ele tem essa filmagem meio VHS, a imagem é meio granulada, assim, como se fosse um filme velho mesmo. Então, realmente vale a pena você ir ao cinema conferir. Agora, como história de vida, logo no início do filme, ele fala que ele é baseado em fatos reais, porém ficcionado, né? Ou seja, então eles pegam a história da ascensão do Donald Trump e dão aquela ficcionada na história. Então, você tem um jovem, de uma família que tem dinheiro, uma família influente, que vive numa Nova York que está decadente, que está com problema, ele está enfrentando um processo na justiça por conta de um prédio, né, que eles têm, que a família Trump tem em Nova York. E eles estão sendo acusados de racismo. Esse prédio é um prédio realmente muito complicado de administrar por N fatores. Não vou entrar aqui muito em detalhes para não dar spoiler para quem não conhece a história, apesar de ser uma história real. E aí é nesse ponto que o Donald Trump conhece o advogado, o Roy Cohn, que é um advogado que é um grandíssimo filho da P, né? Vocês devem imaginar. E esse advogado pega a causa do Donald Trump e fala, vou te ajudar a vencer isso daqui. E o Donald Trump vira o aprendiz desse sujeito, por isso que tem esse nome. Digamos que o Donald Trump sempre foi um cara ambicioso, mas ele não tinha a malemolência, ele não tinha o gingado, o samba no pé, que esse advogado ensinou para ele. E aí o Donald Trump aprende tudo e mais um pouco, junta com essa ambição que ele já tinha, que era uma coisa nata dele, e se transforma num grande magnata de Nova York. E aí você vê essa história da passagem desse sujeito de um cara ali, com uma vida X, se transformar nesse garoto, nesse playboy dos Estados Unidos, rumo aí à presidência do país. Então, é uma história de ascensão, uma história complicada, porque os meios que são utilizados para chegar a esses fins, eles são tanto quanto questionáveis, mas eu também acho que não é nada que a gente não tenha visto no mundo dos poderosos. Eu não vejo aí nenhuma novidade, né? Para você conquistar o que o Donald Trump conquistou, entre outros poderosos aí do mundo inteiro, você sabe que não é de uma forma um tanto quanto justa. Não é verdade? Os meios não são os mais bonitinhos possíveis. Então, eu não acho que seja uma novidade. Grande revelação, né? Uma grande revelação. Meu Deus, olha agora o que aconteceu. Olha o que o Trump fez. Ele inventou a roda. Não, meu amor, né? Já sabíamos. Ninguém vira bilionário porque vocês sabem como o mundo funciona. Não vamos aqui ser hipócritas. Mas é uma história bem surpreendente, uma narrativa bem forte e um Donald Trump retratado, talvez de uma forma real, não sei. Mas ele tem motivo, sim, para ter ficado bem pistola e ter tentado, inclusive, proibir esse filme nos Estados Unidos. Eu estava vendo uma entrevista do Jeremy Strong hoje de manhã, e aí ele dizendo... A pergunta era assim, você percebia ou tinha medo de entrar nesse projeto por ter essa conotação política, né, e tal? Então, ele falou que, na hora, apenas o medo normal, né, de qualquer artista que vai entrar, do desafio de performar ali, de fazer a arte dele, mas que agora que o filme está saindo e tal, e que tem esses backlashes, né? Sim, acho sim. que a torcida do Trump, por exemplo, deve ser bastante crítica ao que é mostrado ali, ou às vezes nem assistiu e já está fazendo aquela campanha contra.
Ele falou que, por exemplo, o roteirista recebeu ameaça de vida. Nossa. Falas antissemitas. E que ele não está em rede social, né? Oficialmente, pelo menos, ele fala que ele não está. Então, que ele não recebe, assim, esse hate, mas que ele ficou meio assim, ele ficou meio ressabiado. Tipo, falou, E caramba. o personagem dele, né, esse advogado, é realmente um cara de uma índole totalmente duvidosa, assim. De um caráter bem... E mexe com uma série de relações também, porque ele não pode deixar explícito, né? Porque nessa época, imagina você assumir que você é homossexual. Então, ele também tinha uma característica que ele tinha que administrar ali na carreira dele, com a vida pessoal. E era uma época também do surgimento da AIDS, uma série de coisas ali, de preconceitos. Então, você também vê esse personagem no ápice e essa troca, e essa inversão de papéis. Porque ele está no ápice e o Donald Trump está aqui, aprendendo com ele. E conforme a coisa vai andando, digamos que o aprendiz supera o seu mentor. E de uma forma... E o declínio desse cara é bem triste de ver também. Assim, eu acho... Vocês esquecendo que é um caso real, eu acho que é um filme muito interessante. Eu acho que é um filme bem bacana e uma história muito, muito boa mesmo. Para ser contada, né? Sim.